Bom, pessoal, analisando então o nosso pilar de Just-in-Time, nós já vimos que para implementar a filosofia da produção puxada, em que nós temos que estabelecer um ritmo adequado de produção em função da demanda real, não da demanda prevista, e preferencialmente utilizando o fluxo contínuo, fluxo unitário, um a um, nós precisamos ter algumas medidas para garantir que isso possa acontecer. A primeira medida seria um layout adequado. Né? Não dá para você fazer um fluxo unitário, um fluxo contínuo, cada processo fazendo uma unidade passando já para o posto seguinte, se a gente estiver no layout funcional, por exemplo. Precisamos estar no layout linear ou no layout celular. E uma outra condição necessária é o balanceamento. Nós precisamos ter um sistema balanceado, em outras palavras, os postos de trabalho trabalhando aproximadamente no mesmo ritmo, para que haja essa condição de passar uma unidade de um posto para o posto seguinte, sem gerar estoque intermediário e com o máximo de rendimento possível. Layout nós já estudamos, nós já vimos as características dos vários tipos de layout, mas agora vamos estudar o balanceamento, até como um requisito, como uma ferramenta para viabilizar a implementação desse fluxo contínuo, que pode ser tão importante, tanto para a efetividade quanto para a redução do tempo de entrega para o nosso cliente. Bom, fixando então o conceito de balanceamento é importante, a gente pode ter isso mais claro aqui nessa figura. Percebam que é colocado aqui no texto que nós temos 50 unidades por hora como sendo a capacidade de cada um dos postos. Os 4 postos desse nosso processo têm exatamente a mesma capacidade. Isso significa que ao final de 1 hora de trabalho nós vamos ter 50 unidades prontas. Tá? Todos trabalham no mesmo ritmo, cada um vai fazer 50 unidades por hora, consequentemente o sistema vai aprontar ao final de 1 hora 50 unidades. Vamos ter 50 unidades prontas a cada hora. É importante que isso fique bem claro. É comum que haja uma certa confusão e talvez a gente possa já tentar começar a trabalhar essa visualização mais clara a partir de agora. Perceba o seguinte, se eu quero fazer 50 unidades por hora, isso implica que nós vamos ter um tempo necessário de 60 minutos, dividido por 50 unidades, o que vai dar 1,2 minutos por unidade. O que significa? Cada posto vai levar 1,2 minutos para fazer uma unidade. Se acontecer isso, nós vamos ter ao final de 1 hora 50 unidades tendo sido processadas. Percebam que apenas quando o sistema for iniciado é que nós vamos ter uma demora um pouco maior para ter essas unidades prontas. Porque se eu não tenho nada feito, o primeiro posto vai trabalhar, vai levar 1,2 minutos, ok? Vai passar essa peça para o posto 2, que vai levar mais 1,2 minutos, que vai passar para o posto 3, que leva mais 1,2, que vai passar para o quarto, que leva mais 1,2. Consequentemente, ao final de todo esse processo, nós vamos ter 4,8 minutos como o tempo necessário para que a peça esteja pronta, desde o momento que ela começou a ser fabricada pelo primeiro posto até o momento em que ela está concluída lá no último posto. Mas percebam que a partir dessa primeira peça, nós vamos ter uma peça nova a cada 1,2 minutos. Não mais a cada 4,8, mas a cada 1,2. Por quê? Porque percebam que quando o primeiro posto passou a primeira peça para o segundo e começou a trabalhar, esse primeiro posto já começou a fazer a sua segunda peça. De forma que quando o segundo posto terminar a primeira que ele fez, ele já vai receber a segunda para começar. E a partir daí os postos não mais param. E se eles não mais param, esse material que está em processo, está sendo processado, vai garantir que nós tenhamos prontas uma peça a cada 1,2 minutos, o que corresponde a 50 peças, a 50 unidades por hora. Ok? Uma situação como essa, em que nós temos todos os postos trabalhando exatamente no mesmo ritmo, é chamado de balanceamento perfeito. Então essa é uma configuração de balanceamento perfeito, em que não há
nenhum motivo, nenhuma necessidade de parada, tá? De espera, ou impossibilidade de funcionamento por falta de material, já que todos trabalham exatamente com a mesma velocidade. Entretanto, vejam essa outra situação. É uma situação semelhante, só que agora o posto 3 é o único posto que não tem mais essa capacidade de 50 unidades por hora. O posto 1, o posto 2 e o posto 4 permanecem, mas o posto 3 passa a ter uma capacidade de apenas 25 unidades por hora. O que vai acontecer? O sistema que antes conseguia gerar 50 unidades por hora, o sistema como um todo, 50 unidades prontas a cada hora, vai reduzir essa taxa pela metade. Apesar de apenas um posto ter reduzido a sua taxa, essa redução vai fazer com que o sistema como um todo tenha a sua capacidade reduzida pela metade. Ou seja, ao fazer 50 unidades por hora, nós vamos chegar no posto 3 e vamos encontrar uma limitação. Ele só vai fazer 25. Então, a cada hora, 25 unidades vão ficar armazenadas. Começa a armazenar unidades aqui. 25 na primeira hora, mais 25 na segunda, mais 25 na terceira, mais 25 na quarta. Isso se os postos antecessores continuarem trabalhando no mesmo ritmo. Vejam que, se isso acontecer, vai chegar um momento que vai ter que parar por falta de espaço. Então, essa limitação acaba reduzindo e limitando o ritmo dos postos que estão atrás dele. E o posto 4, que está à frente, que teria a capacidade de fazer 50 unidades por hora, só vai receber material suficiente para fazer 25. Por isso, só vão sair do sistema 25 unidades por hora. Esse posto, que foi o responsável por toda essa diminuição, por toda essa limitação, por restringir a capacidade do sistema, é chamado de posto gargalo. Então, o gargalo nada mais é do que uma restrição. É algo que limita o fluxo, é algo que limita o resultado que o sistema pode gerar. E, portanto, pessoal, qualquer ação que venha a ser realizada em um sistema como esse, tentando fazer com que níveis maiores de resultado possam ser gerados, tem que focar nesse gargalo, tem que focar na restrição. Qualquer ampliação de capacidade em algum posto que não seja o gargalo não vai refletir em nada na capacidade real, na capacidade final do sistema, que continuará sendo 25 unidades por hora, até que esse gargalo tenha uma elevação em sua capacidade. Esse conceito de gargalo, então, é de suma importância. É fundamental que a gente entenda bem, até porque muitas das definições que a gente vai fazer no estudo de balanceamento dependem da identificação e da correta compreensão desse conceito. Então, vamos lá, o que é gargalo? Gargalo é um estrangulamento do fluxo produtivo. Como nós vimos lá, é um fluxo, é como se fosse uma tubulação que começa maior, tá? Começa mais espessa, mais larga, e de repente ela sofre, tá? um encurtamento. O que vai acontecer? Muito material, muito líquido, enfim, o que estiver sendo transportado vai ficar retido aqui, já que a capacidade de saída é menor do que essa capacidade ao longo do processo. Então, esse estrangulamento é o que gera essa restrição, é o que gera essa limitação no resultado, na capacidade. Consequentemente, eu posso dizer que esse posto de trabalho, por ter uma capacidade menor, vai fazer com que todos os demais postos da linha operem a velocidade real abaixo da sua capacidade. É o que a gente viu com postos anteriores a ele, que tiveram que parar o seu funcionamento, porque não tinha mais onde botar material, e com o passar do tempo eles vão ter que se ajustar e vão acabar trabalhando no ritmo do gargalo. Esse, inclusive, é um princípio básico que deve ser utilizado, assim como os postos que estão à frente, que não têm material suficiente para trabalhar e utilizar toda a sua capacidade. Portanto, vão receber somente a capacidade equivalente do gargalo, que vai estar limitando o funcionamento do posto sucessor. Se um posto gargalo tiver sua capacidade produtiva aumentada, a linha também aumentará a sua produção.
Ou seja, se naquele exemplo anterior nós aumentarmos a capacidade do posto 3 para 30 unidades, a linha como um todo vai fazer 30. Se aumentar para 35, a linha como um todo passa a fazer 35. E isso segue até igualar com a capacidade dos demais postos. Agora, se eu estou com 3 postos funcionando a 50 unidades por hora, e um funcionando a 25 unidades por hora, se eu aumentar a capacidade de qualquer outro posto que não seja o gargalo, o resultado é que não haverá acréscimo nenhum na produção da nossa linha. Tá? Então, existe um princípio muito conhecido da teoria das restrições, que é a teoria que trabalha essa questão do gargalo, das limitações, que diz o seguinte: uma unidade, um minuto ganho em uma unidade gargalo é um minuto ganho no sistema como um todo. Um minuto de capacidade, de tempo de trabalho, ganho em um sistema, ganho em um posto gargalo, é um minuto ganho para o sistema como um todo. Um minuto ganho em um posto que não é gargalo é apenas uma miragem. Miragem em que sentido? Isso não gera resultado prático absolutamente nenhum. Bom, uma outra situação que é relevante são algumas considerações que podem ser utilizadas para que nós possamos entender um pouco melhor o contexto de entendimento e de aplicação do que é um gargalo. Primeiro, qualquer tempo perdido em um recurso gargalo é tempo perdido em todo o sistema, assim como um tempo ganho é um tempo ganho em todo o sistema, um tempo perdido também vai repercutir na capacidade de todo o sistema. Então é o efeito cascata que passa a ser gerado a partir do gargalo. Segundo, qualquer tempo ganho em um recurso não gargalo é uma miragem, como eu acabei de citar. Terceiro, quem define o ritmo de trabalho do sistema é o recurso gargalo. Não adianta nós termos postos mais rápidos trabalhando a pleno vapor, porque o gargalo não vai processar e o material vai ficar acumulado. E os postos adiante, à frente, vão ficar também com dificuldade de trabalhar porque só vão receber o volume do gargalo. Portanto, o sistema vai ter o seu ritmo ditado pelo gargalo. Inclusive, como acabei de citar, mas é importante que isso fique bem claro e bem estabelecido, a partir do momento em que nós identifiquemos os gargalos, inclusive os postos para trás devem ser programados para trabalhar somente ao ritmo do gargalo. Porque muitas vezes produzir demais atrapalha. Se eu começo a encher o gargalo de material, eu vou dificultar a sua operação. Isso pode reduzir ainda mais a sua capacidade. Então é interessante que o gargalo tenha um buffer, tá? Isso também é um conceito comum, tem um estoque de segurança, tem um material acumulado que permita que, caso haja algum problema em postos anteriores, que ele continue funcionando enquanto os postos são corrigidos. Mas ele não pode ter acúmulo de material em excesso. Então, gerou esse estoque desejável, ok, os outros postos vão então trabalhar de acordo com o ritmo ditado pelo gargalo. A gestão do sistema deve concentrar sua atenção no recurso gargalo. Qualquer falha, qualquer problema que exista no gargalo vai comprometer todo o sistema. Então é lá que a gente deve ter backups, é lá que a gente deve ter uma manutenção preventiva mais rigorosa, é lá que a gente precisa ter pessoas trabalhando fora do horário, por exemplo, tirando o horário da equipe titular no momento do almoço. É lá que a gente precisa ter controles de qualidade mais rigorosos. Imaginem, eu tenho um posto gargalo que limita o desempenho de todo o sistema e ele está recebendo para processar materiais não conformes, materiais que vêm de outros postos sem plenas condições. O que vai acontecer? Provavelmente vai sair dele materiais ruins também, materiais serão descartados. E isso é tempo perdido, isso é tempo que não pode mais ser recuperado. Portanto, uma boa gestão de um sistema exige que o gargalo seja corretamente identificado e adequadamente gerenciado. Essa é uma questão básica para garantir eficiência no sistema. E como a gente vai ver a partir do próximo vídeo, o balanceamento, essa técnica, precisa que nós identifiquemos isso. Através do balanceamento, nós podemos mudar o gargalo, alocando mais ou menos recursos. E algumas definições necessariamente vão exigir que a gente faça essa identificação de forma correta.